Que bom que você está aqui. Este podcast chamado Isso Podcast não tem pretensão nenhuma, não é metido, não é um canal que sabe de tudo, muito pelo contrário. Esse projeto nasceu justamente da certeza de que para você multiplicar os seus resultados, você precisa dividir os seus conhecimentos, as suas histórias, os seus fracassos, os seus tombos e como principalmente você fez para se reerguer. Então assista mais um episódio do meu canal. Eu tenho certeza que de alguma forma esse programa pode te ajudar. E eu também tenho certeza que você já, por fato de estar aqui, é uma pessoa diferente, é uma pessoa que investe em si própria. Então eu tenho certeza que você vai me ajudar a divulgar o meu canal, compartilhar este vídeo com outros colegas, porque afinal de contas, somos todos colegas de profissão e sempre tem alguma pessoa que esteja vendendo ou comprando que vai ter o prazer de ser atendido por alguém que investiu tanto na profissão quanto você está investindo assistindo esse canal, tá bom? Bom episódio! Hoje a gente vai fazer um programa diferente. Eu tive alguns convidados aí que participaram que falavam assim, ai, cara, eu não tenho vergonha, eu não gosto muito de falar, tem que ser eu mesmo. Eu dizia, pô, cara, parece, várias pessoas, inclusive algumas mulheres, a mesma coisa. Aí eu liguei para essa figura aqui, eu falei assim, Paula, ela assim, claro que sim, mas imagina, não tem problema nenhum em ser quem ela é. Então hoje a minha convidada especial é a Paula Vargas. Ela é uma pessoa que tem algumas características que você vai pensar assim, tá, mas é psicóloga ou ela é corretora de imóveis? Então nada melhor do que ela mesma explicar quem tu és, Paula. Afinal de contas, poxa, eu estava me dando conta, mais um psicólogo que eu vou entrevistar. Eu falei com o Christian Seron, lá de Santa Maria, que é psicólogo, e agora a Paula aqui vai falar um pouquinho sobre a vida dela. O que tu fez para entrar neste negócio? Será que a tua terapia não foi suficiente para tu ter saído da terapia para entrar no mercado imobiliário, Paula? O que tu inventou, Paula? Vamos lá. Então, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu brinquei agora com o Cast, né, que eu nunca tive problemas de ser cara de pau, de aparecer em vídeo, câmera, conversar. Tem momentos que eu sou tímida, por incrível que pareça, mas nesse caso não, porque eu amo o que eu faço. E coincidências da vida ou não também, o dia do corretor, que é daqui, hoje é dia 24, né? 24 de 8. Dia do corretor é 27 de agosto, o dia do psicólogo também é dia 27 de agosto, né? Seria uma premonição? Já era algo previsto, eu acho. É verdade. Como é que foi a tua história? Me fala um pouquinho. Você é uma garota jovem, uma mãe já, mas eu acho a gente sabe que a gente está ficando velho quando a gente acha todo mundo jovem. A Paula é uma pessoa que tem uma característica muito importante, na minha opinião, para quem trabalha nesse mercado, que ela é obstinada em fazer as coisas acontecer. Ela não gosta de ver nada parado. Ela é uma das que mais agitam a rede, no bom sentido, deixar bem claro. Ela aproveitou vários momentos que a gente estava passando por dificuldades de pandemia para levantar o astral da galera. Ela mandava áudios engraçadíssimos. Eu mandava os áudios dela aqui na minha loja. E aí todo mundo dizia assim, essa voz é da Paula. As pessoas conhecem até a voz dela. Então, Paula, me fala, você imaginava que a sua vida acadêmica, tudo que você, na tua infância, projetou para o seu futuro, que um dia você seria profissional? Como é que você percebe esse trajeto para te trazer onde você está hoje? Tem dois fatos que eu acho que são muito importantes na minha história de criança ainda, né? Se eu voltar na época mais infantil, de desenvolvimento, tinham duas coisas que eu gostava muito, né? Meus pais, eu venho de uma família de empresários, meu avô era empresário e foi um visionário, ele tinha só a 4ª série, se chamava Ariel Vargas, e eu sempre admirei muito ele. E tem uma figura também de uma avó materna, que era uma mulher que literalmente rasgou o sutiã, né?
Então eu tinha duas referências fortes na família. Personalidades fortes. Duas personalidades muito fortes. A minha avó, muito jovem, se separou, criou 4 filhos sozinha e tem coisas que se conectam com a minha história de vida, né? Então, exemplos que a gente acaba, Freud explica, né? A gente acaba seguindo. E quando eu era criança, eu veraneava em Atlântida e eu adorava brincar de vender coisas. Então eu fazia chocolate, abordava as pessoas na Paraguaçu, eu vendia gibi, o que era meu usado, brinquedo e tal. Sempre gostei de negociar e falar com pessoas. Mas eu também gostava da área da saúde, eu tinha encantamento pela medicina, gostava de ajudar, eu pensava em cuidar do outro. Mas esse cuidar do outro, ao longo da carreira, depois eu defini que na área da psicologia eu ia atuar em grandes organizações, e assim foi. Então, eu fui gestora de RH por 15 anos e me desenvolvi muito bem na área. Mas chegou um momento da minha vida que eu disse, não quero mais, não vou mais bater cartão, não quero mais dar satisfação para ninguém, eu quero ter autonomia. Achava por vezes que eu ia trabalhar menos horas, talvez, ou a carga horária seria diferente para cuidar dos meus filhos. Eu já tinha o Guilherme, que hoje tem 12 anos, mas na época tinha 4 anos, né? E aí o Lorenzo, eu queria engravidar do Lorenzo. E nas minhas férias de fevereiro na Rabush, que eu era gerente do RH da Rabush, eu acabei engravidando. E não foi sem querer, foi por querer mesmo. E eu brinco que o Lorenzo é o corretor mirim da família, porque ele entrou na corretagem comigo. Então eu pedi o meu desligamento da empresa, ainda assim grávida, né? Foi ousado da minha parte, mas eu nunca tive medo, assim, fui muito corajosa. Você tinha, então, um filho de 4 anos e um nenê vindo. Isso. Putz. Isso é 2015, fevereiro de 2015. Isso é para bravos. Aí conheci o Amândio, né, da J. Cândido, que é um amigo, né, ainda é um grande amigo. Entrei com ele lá na Brasil Brokers, a Noblesse recém tinha virado a chave para Brasil Brokers. Aí a gente teve uma passagem rápida e logo em seguida a gente foi para a Ducati. E me desenvolvi o primeiro ano praticamente todo dentro da Ducati. Então foi assim, aí trabalhei muito durante 8 meses até ganhar o Lorenzo, então fiz 6 vendas em um ano. Minha primeira venda foi com 5 dias dentro da imobiliária. Legal. E foi muito bom, eu tinha certeza que meu propósito estava sendo cumprido, então, porque eu me encontrei na corretagem, eu pensava, não tem mais como olhar para trás. Você achou que você ia trabalhar menos? Desculpa, a pergunta um pouco boba, mas você imaginava que o fato de ser corretora, trabalhando no horários mais flexíveis, você trabalharia bem menos do que você trabalhava antes, é isso que você achou? Eu pensava assim que eu não ia ter aquele compromisso, eu quero levar meu filho no médico, não preciso me preocupar que é segunda-feira às 9 da manhã o médico. Legal, legal. E realmente isso é uma vantagem. Grande vantagem. Para quem é mãe é uma grande vantagem. Tem toda a razão. Então foi isso, aí comecei a carreira, né? Trabalhei. E o mercado imobiliário, de alguma forma, foi um convite só por conhecer a pessoa, ou você achou... Ou você que procurou esse Não, na verdade eu tinha circulado, o meu ex-marido, o pai dos meus filhos, brincava que eu tinha que ser procurada nas construtoras, porque eu era chata, a rata de apartamento decorado. Eu sempre gostei de apartamento decorado. Então nessa data eu já tinha comprado meu terceiro imóvel, né? Morava no Passo da Areia, que ainda é o nosso nicho de atuação. E eu gostava e conhecia todos os empreendimentos. Como eu treinava vendedores em RH, eu já entendia como era o processo da venda. Que legal. Então, assim, eu comecei a me encantar pelo passo a passo. E aí, eu já tinha um pouco de conhecimento em relação a como era essa questão do procedimento, né? De fazer a abordagem, de quebrar o gelo. E aí, eu não fui convidada. Eu vi um anúncio como é que é o nome daquele site? Infojobs. Certo. Na época, né? E dizia gerente de equipe. E eu, boba, achei que era para ser gerente de equipe, eu já era RH, né? Entendi. Mas numa imobiliária. E quando eu chego lá é para ser, na verdade, corretora de imóveis, né? Então tinha essas pegadinhas. Sim, é verdade. Inclusive eu me lembro que o endereço era lembra, não sei se você lembra disso, o endereço estava assim, este endereço é reconhecido como um spam, não é verídica a informação. Mas você sabe que a gente adora falar das coisas do passado, porque até as coisas que de uma forma estranha deram errado, elas acabaram te colocando no teu caminho. Se você já é jovem agora, você está dizendo que você treinava equipes. Você treinava pessoas provavelmente bem mais velhas do que você.
Como é que você consegue lidar com isso? O que você atribui a tua facilidade ou a tua didática para poder ensinar alguém? Porque ensinar alguém é um negócio tão legal, né? É muito mais gostoso do que parece, né? Como é que isso para ti foi esse desafio para ti, Paulo? Na verdade, Cássia, assim, ó, eu trabalhei em organizações até com pessoas. O varejo foi o lugar mais fácil, porque o varejo te permite ser quem tu é. Tipo assim, ser descontraída, brincalhona, falar bobagem, falar eventualmente até palavrão e tal. Eu podia ser psicóloga descolada. Mas em algumas organizações isso era um problema, porque, por exemplo, trabalhei na Unicinos, que é uma instituição séria, né? E muito assim, cuidadosa com a postura, tu trabalha com professores, né? Mestres, doutores, então tinha que ter toda uma postura diferente, né? Justamente porque eu era muito jovem, eu vou fazer 42 mês que vem, mas nessa época eu tô falando de 10, 15 anos atrás, né? Sim. Então, eu vejo que eu amadureci muito cedo, desde bem pequena, eu sempre encarei a vida como ela é, eu nunca tive problema. Porque como a nossa família teve empresa, teve grana, e depois a gente teve um período muito difícil com a morte do meu avô, vieram dificuldades financeiras, inclusive, eu amadureci, eu tinha, sei lá, 16 para 17 anos, com 18 eu comecei a trabalhar, eu fiz psicologia na PUC, e era caro pra caramba, exatamente, né? E era um curso que era das 2 às 7, mas eu trabalhei em restaurante, eu me virava nos 30, porque eu entendia que eu precisava ajudar o meu pai a cumprir essa minha etapa. Então, você brincou de americano, né? O americano trabalha em restaurante, trabalha nas coisas. Mesmo. Nós, brasileiros, aqui parece que temos alguma questão imbecil aí na nossa cabeça de que imagina se eu vou trabalhar num bar, num restaurante. Que legal, isso eu não sabia que tu tinha feito. Eu trabalhei 3 anos num restaurante que eu sou muito grata até hoje, né? Que era dali, tu deve ter ido, inclusive, que era na Tobias da Silva, era um bistrozinho. Sim. Tinha a creperia da Pipa, sim, limite, claro. na frente do outro lado da rua. Claro. A rua Tobias da Silva que ela tá falando, tem muitos psiquiatras e psicólogos, o apelido da rua é Fobias da Silva. E falando em fobias, você nunca teve vontade de clinicar, de sentar numa cadeira e conversar com uma pessoa, ouvir os problemas dela e tentar ajudá-la? Por incrível que pareça, eu cliniquei. Tu conseguiu também clinicar? Consegui. Não, eu ia pegar no teu pé, vou dar um spoiler, eu ia dizer assim, eu duvido que você ia conseguir desse teu jeito, agitado, não vai conseguir. Eu consegui. Conseguiu fazer? Que legal. E eu gosto muito de psicanálise. Que legal. E a escuta ativa hoje é o que me ajuda, né, a conhecer as pessoas, a conhecer o cliente, a entender dos nossos corretores, o desenvolvimento deles. Legal. Eu sou muito agitada mesmo, mas eu gostava muito. Então, nessa época do Dali, eu trabalhava e fazia psicologia na PUC. Que legal. Eu fiquei 3 anos no restaurante. E aí, eu me virava nos 30. E depois, eu teve um período que fui dezembrista da Trópico, que eu fui caixa numa loja da Trópico ali na Nilo. Que legal. E me virei na esquina ali da Nilo? Ali? Aquela casa linda que casa que é o casa restaurante. de praia. Restaurante agora Hoje é o Guacamole. Isso, mexicano. Então, eu tive passagens também, emprego formal, né, enquanto eu estudava, porque a minha família precisava desse apoio financeiro, então eu me virei como pude sempre, né? Mas, estranhamente, meu primeiro emprego oficialmente foi numa empresa de headhunter. Certo. Então, eu buscava talentos para outras organizações, né? Certo. Só que num dia eu fui também encontrada por uma headhunter dentro de um aeroporto, foi muito engraçado. Então, assim, tive momentos bonitos na carreira, assim, de pessoas que eu me cruzei e que ficaram grandes amigos. Eu sempre pensei que eu nunca podia fechar a porta de lugar nenhum. Verdade. Então, a Rabush eu aprendi muito, já passei por auxiliadora predial, né? Já tive essa passagem na corretagem, aprendi muito. E eu vejo que isso é um diferencial, assim, a gente ser humilde e ser grato pela história que a gente construiu, né? É que a gente não percebe enquanto a gente vive o quanto algumas coisas vão fazer muito mais sentido no longo da vida e o quanto essas dificuldades que você enfrentou em cada um desses tipos de emprego te ensinaram alguma coisa que hoje você recorre eventualmente. Acho que trabalho com público, balconista, loja, como você foi, eu acho assim, é quase um teatro, é quase você ser um ator de teatro, que você não tem vergonha de estar em pé, exposto e conversando com uma pessoa estranha que entra lá. Nem sempre a pessoa é simpática, nem sempre a pessoa é legal, e você tem que administrar isso, né? Na realidade, eu acho que a
a grande valia que depois que a gente entrou nesse negócio aqui da Remax, a gente ficou meio um pouco mais louco do que a gente já era, porque a gente fica viciado em aprender, viciado em estudar. Nunca imaginei que ao longo da minha vida eu ia gostar de voltar a pensar que eu tenho que estudar todos os dias. A gente pensa, né, de forma ingênua que não vejo a hora de me formar para nunca mais precisar estudar. Sim. Isso eu tenho assim, coragem de admitir que foi uma burrice eu pensar uma vez nisso. Mas eu penso assim, eu vejo estudando as pessoas que dão certo, que cresceram, que prosperaram em todos os setores, elas eram as pessoas que mais facilmente sabiam recrutar pessoas importantes e certas para trabalhar com elas. Se você olhar para a história de todas essas grandes companhias que a gente tanto fala, McDonald's, se você olhar para a Apple, para a HP, para a Microsoft, para a Randon, não precisamos ir no exterior. Estou falando de empresas que são marcas, companhias Zafari aqui em Porto Alegre. Essas empresas, eles tiveram a capacidade de recrutar pessoas para ficar orbitando ao redor, para fazer algumas coisas melhores do que ela. Será que esse não era escondido lá, um teu atributo nessa hora do Headhunter que você trabalhou? Você parou para pensar o quanto isso até hoje é importante para tu recrutar as pessoas e treinar as pessoas? Total. Eu fiquei pensando enquanto tu falava, assim, lembrando, né? Eu trabalhei em transportadora durante um ano, né, num grupo importante aqui de Porto Alegre, que é o Grupo Troca. Acho que deu um pouco mais de um ano. E é um setor masculino, completamente. Acho que isso me ajudou muito também para entrar no mercado imobiliário, né, porque o nosso mercado ainda é bastante masculino, né, apesar das mulheres tomarem força. Agora, 9 anos atrás, quando eu entrei, não era assim, né? Então, foi tenso, assim. E para recrutar, muitas vezes, o que eu vejo, assim, que é fundamental é que eu, Paula, e é por isso que eu acho que dá muito certo, eu sempre aderi à cultura da empresa. Certo. Então, eu como era RH, eu ficava muito conectada ao proprietário daquela empresa, ao diretor da empresa, ao CEO da empresa, e eu sugava tudo. Eu enxergava, eu tinha o olho do dono quando eu ia recrutar. Eu pensava, será que esse cara vai nos trazer resultado na função que ele vai ser contratado? Porque a entrega é fundamental. E será que esses valores dessa pessoa conectam com os valores dessa empresa? Então, isso para mim era muito claro, muito mais do que técnica. Porque fazer uma entrevista é um bate-papo, na verdade. E se tu faz várias vezes, vira automático. Agora, tu entender o que está por trás da fala do outro, porque é como eu digo no mercado imobiliário, muitas vezes o cliente diz, eu quero um apartamento de 3 dormitórios no Paço da Areia. Mas às vezes o Paço da Areia dele pode ser o Cristo Redentor nosso. Então, muito mais, tem outra fala por trás, é o que está por trás. E aí também eu vejo que tem uma outra questão, eu fiz psicologia e dentro da psicologia tem 2 áreas que são diferentes e que se somam. Uma é o RH. Então, o RH cuida dos processos, recrutamento, seleção, treinamento, retenção, indicadores e tal. E institucional, psicologia institucional, é tu ter um olhar, e eu fiz um estágio dentro dessa área, de 1 ano dentro do DML, que, por sinal, é uma instituição bem difícil, assim, de fazer esse olhar, né? Que é o antigo IML, né? Nossa! E lá eu fiz o entendimento do que está por trás daquela função, né? Então, assim, era pesado, porque o que eles trabalham é um clima bem difícil, né? Mas a gente entendeu o que está por trás. Então, hoje, se a gente olhar para dentro da Remax, o que está por trás do que está escrito no quadro de valores, de missão, na verdade, né? É o servir. Eu ainda, essa semana, falando com uma outra imobiliária do mercado tradicional, eu disse, gente, é que tá nítido, eu tive que expressar para ela, eu disse, eu entendi por que vocês não querem fazer a parceria. É porque, na verdade, para vocês a pirâmide é totalmente diferente. O que é mais importante, ela disse uma hora assim, porque os nossos colaboradores da imobiliária chegou a me dar um comichão. Não deu comissão, deu comichão. Então eu pensei, colaboradores? Como assim? Não estou entendendo nada. Porque eu já não consigo mais entender isso. Né? Difícil. Então é uma visão de cultura diferente, onde o empresário ganha mais e o corretor ganha menos. Eu disse, cara, não tem essa proposta que tu tá me fazendo, que elas queriam ficar com mais percentual e a gente com menos. Eu disse, eu não tenho como remunerar menor o meu corretor, porque ele é a estrela do meu negócio. Então, entender a cultura, me inserir nessa cultura,
acreditar de verdade. Bom, eu tatuei o balão da Remax. E eu tatuei não porque eu sou tarada por tatuagem. Eu tatuei porque é uma empresa que fez todo o sentido na minha vida. Eu relutei para virar Remax, mas quando eu virei, eu mergulhei de cabeça. E isso na minha vida é normal. Eu, quando me apaixono por algo, eu me dedico 1000%. Sim, senão não vai dar certo. Não tem meio entrega. Não, eu não. acho. Foi bacana você falar da tatuagem, que eu esqueci de pedir para ela. Eu ia pedir para Paula. Paula, posso te pedir um favor? Venha com uma regata, alguma coisa, que uma hora você vai ter que mostrar a tua tatuagem. Eu tenho uma tatuagem aqui assim. Eu me esqueci, agora ela falou, eu lembrei. E o que tu falou, eu quero comentar com você que, tomara que você que esteja assistindo não seja da Remax, para entender e para pensar um pouco. Teve um evento de corretoras mulheres, foi um evento que aconteceu aqui no Cresce, aqui no Rio Grande do Sul. No Brasil se fala Cresce, no Rio Grande do Sul a gente fala Cresci. E foram convidadas algumas mulheres de expressão no mercado imobiliário. Uma delas era uma colega minha da nossa empresa, da Remax, e que a gente tem uma amizade muito legal. E a gente estava conversando, ela dizendo assim: Cássio, eu não sou que nem você que tem cara de pau, vai lá, fala o que tiver que falar, nem pensa muito e sai falando. Estou muito nervosa, eu não quero, olha só, eu não quero decepcionar os meus colegas. Olha a preocupação dela. Sim. Ela não queria decepcionar a audiência. Achei muito legal. Eu brinquei com ela, fiz alguns comentários com ela. Eu falei, posso te dizer o que eu acho que você deve fazer? Você deve falar o que você sente, por que você é o que você é, como que você se entrega no teu negócio, como que você faz as suas captações com a verdade, etc. Aí eu falei uma frase para ela. Eu falei assim, sabe, você tem que mostrar para as pessoas que esse nosso negócio fez a gente gostar tanto da nossa empresa, que ela é uma empresa tatuável. Quando eu falei essa frase para ela, isso está escrito, é uma empresa tatuável. Eu acho que se você falar isso aí, todo mundo vai entender. Aí ela ficou escrevendo, era no direct do Instagram, ficou aqueles pontinhos escrevendo e não parava de escrever. Eu digo, essa louca está escrevendo um livro, né? E ela não parava, e eu olhava e ela não parava. Eu fui na cozinha, voltei e estava escrevendo. Ela escreveu o seguinte: Castione, tu acabou de fazer um clique aqui na minha cabeça. Eu até demorei para te responder porque eu já marquei, eu vou tatuar o balão amanhã. Eu não me dei conta que eu estou desesperada para fazer essa tatuagem, estava esperando o momento certo, eu sempre fico esperando o momento certo, alguma coisa acontecer, e você falou uma coisa que estava parada aqui na minha mente de resolver. Eu já resolvi, já está marcado, é amanhã, não conta para ninguém que eu vou fazer surpresa. Então, o que foi legal? Ela foi na palestra com a tatuagem nova dela, ainda deve ficar machucando ainda, né? Sim. E ela disse essa verdade. Então, o que eu percebo da Paula em relação aos demais colegas da rede, e que eu tenho ciúmes positivo, eu não tenho medo de falar, é que a pessoa que é formada em psicologia tem uma grande vantagem em relação às demais profissões, neste ramo. Sim. Tu me desculpa, não estou dizendo que é mais fácil para ti, estou dizendo que você tem mais ferramentas para conseguir lidar com as dificuldades, porque todos nós achamos que as dificuldades do mercado imobiliário são essas aqui, que eu vou pegar uns bis aqui. Ó, vocês não sabem, mas não estou patrocinado, mas tem bis. Super bem tratada. Olha só, não é o imóvel, não é a documentação, não é sistema, tecnologia. A dificuldade do nosso negócio é a relação. É saber se relacionar, saber a hora de falar, a hora de calar a boca, a hora de confrontar a pessoa, de colocar na real, para ajudá-la. Este é o atributo mais difícil e é o atributo que ninguém fala no mercado, só se fala em tecnologia, inteligência artificial. Ninguém está falando do que nós estamos dizendo de pensamento pessoal dos negócios. Paula, será que nós não estamos deixando assim passar na nossa frente oportunidades neste tipo de ramo? Porque não pode ser só a Paula que exista, né, no Brasil, que seja uma baita psicóloga e que se encontraria na profissão. Não. Será que você acha que eu estou errado? Pode discordar, isso aqui não é obrigado a concordar. Eu vejo que assim, a psicologia ela te dá ferramentas para a vida, né?
para todos os momentos da vida. Claro que é aquela velha história, a casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tenho 2 filhos, 2 enteadas e tem hora que eu dou uns gritos também, né? Porque não é só na psicologia que a coisa funciona. Mas, e tem uma coisa chamada ponto cego, né? Dependendo de quem é o cliente. Eu vendi o apartamento dos meus pais, a nossa equipe vendeu, né? O Richard vendeu o apartamento dos meus pais no Moinhos, mais no início, quando a gente entrou na Remax. E teve uma hora que eu disse, eu vou largar tudo de mão porque eu vou mandar o meu pai longe, entendeu? Porque não dava mais. Então, a psicologia, ela te dá essas ferramentas, mas tem uma coisa que não se faz, além da gente não se dar conta dessa questão do relacional, né? Porque a própria Mônica Silva estava falando num vídeo esses dias, porque o corretor está preocupado, porque o vídeo tem que estar bonito, porque a foto tem que estar perfeita, porque o texto tem que estar perfeito do anúncio, mas ele esquece que o mais importante é o face to face, né? É o cara a cara, é o porta a porta, é bater perna, é conversar com gente. E isso gera negócio natural. A gente está num lugar e quando vê, ai que estranho, né? Esse meu amigo falou que ia comprar imóvel, mas não é estranho, porque tu está conectado com aquela pessoa. E uma outra coisa que a gente não faz com tanta intensidade é desenhar a persona de cada imóvel. Isso para mim cada vez está ficando mais claro. E isso é marketing, na verdade, né? Com a psicologia do consumidor. Então, quando a gente... Essa blusa é da Rabush, né? Fazer propaganda, mas é de uma coleção bem mais antiga. Ainda bem que eu ainda estou entrando. Viu só propaganda. Eu me lembro que uma coisa que a gente discutia sempre, e era muito legal, porque o Alcides, ele trazia todo mundo para a mesa. Então, era o gestor do RH, era do marketing, era de TI. Todo mundo sentava e dizia assim, tá, tudo bem, essa peça ou essa coleção, ela está destinada para que público? Vamos todo mundo construir essa persona, entendeu? Então, a gente muitas vezes não faz isso com o nosso time. A gente, na Trend, tem feito isso. Sim. Quem é o público certo para esse imóvel? Quando o cara comprou o imóvel, ele certamente tinha um perfil que aquela construtora desenhou para fazer aquele imóvel. Sim. E a gente esquece disso, e essa é a parte mais importante. É só reciclar. É só vir um novo cara com os mesmos... anseios e necessidades que no início foi necessário para que eles comprem. Isso. Então, assim, não tem nada difícil no nosso mercado. É que as pessoas complicam e muitas vezes elas ficam tão focadas no dia a dia, nos problemas que fazem a gente mergulhar, num registro que impugnou, num financiamento que atrasou, ou sei lá o quê, e não olha para a solução. Então, assim, a gente tem uma empresa, graças a Deus, aí na nossa mão, uma máquina poderosa que nos dá todo o ferramental. Mas são as pessoas, eu ainda disse hoje para a nossa cliente, que de manhã eu apresentei um estudo com uma corretora, e eu disse, tudo isso aqui que eu estou lhe dizendo é lindo. Maravilhoso. Ela estava encantada. Ela disse, isso tem algum custo? Eu digo, não tem custo nenhum. É lindo. Mas nada adianta eu te oferecer isso se a criatura que vai fazer esse trabalho ser desculpa a expressão, bosta. Exatamente. Um triste, um abobado, morto. Exatamente. Imagina, é a mesma coisa que uma modelo entrar numa passarela com uma roupa linda desmaiada, com cara de bunda. Bocejando na passarela, é verdade. Então, muito mais importante não é o que tu entrega, é como tu entrega. Porque a Remax é igual no mundo inteiro. Não faz diferença? Não, só que os que têm mais resultados, que são bem-sucedidos, são os mais felizes. São os que repetem. Estranhamente. É que eu não sei se... Acho que você já respondeu. Eu acho que a nossa capacidade de se distrair e de perder foco, ela sempre foi um problema do ser humano, sempre foi, mas... foi muito mais agravado com a chegada desse negócio aqui, porque ele te oferece todas as ferramentas possíveis para te distrair, para tu ficar parado olhando para ele, né? E eu tenho certeza que isso foi um grande causador de tanta gente entrando no mercado imobiliário e saindo do mercado imobiliário. Se você analisar bem, eu ouvi o Fernando Albuquerque, que é um dos proprietários da Remax Brasil, um dos acionistas. Ele uma vez falou que quando você entra num negócio pelo dinheiro, você vai sair com experiência. Mas quando você entra num negócio pela experiência, você tem grandes chances de sair com dinheiro. Porque você entra pela experiência daquilo que vai te trazer, sabendo que o objetivo final, claro que o financeiro, ninguém aqui é hipócrita, mas eu percebo que tudo que você está falando
e a gente olha para o redor, a gente olha para os nossos colegas, inclusive dentro das nossas empresas, como as pessoas estão equivocadas em relação à profissão. Eu pergunto para você, Paula, você enxerga isso como uma falha da classe como um todo? Você acha que essa falha ela é propositalmente propagada pelos empresários, nossos concorrentes, que eu não chamo mais de concorrentes? Ou você acha que ou você é que nem eu, que sou escorpião, a culpa é minha? A culpa é minha, né? Se a luz aqui faltar apagar, a culpa vai ser minha. Eu vou sair dizendo que é minha culpa. Mas você entende, não sei se eu me expressei bem, sim. Você entende que a expectativa da profissão ela é equivocada? Sim. É que, na verdade, eu acho que a gente por muitos anos viu o corretor como um vendedor de imóvel. Certo. Então, assim, esse inconsciente coletivo, ele tá ainda na massa, assim, né? Então, as pessoas não entenderam, e aí a psicologia, por isso que se conecta, e não é à toa que as duas profissões têm o mesmo dia, certamente não é à toa. Eu vejo assim, vou pegar um exemplo, lá na nossa loja, nós temos um corretor que já disse assim, eu já passei da ansiedade do eu tenho que vender, eu preciso vender, eu vou vender, o resultado vai vir, porque eu trabalho, eu conduzo as coisas como tem que ser, eu sigo o modelo e as coisas estão acontecendo. Quando eu digo eu tenho que vender, eu preciso vender, eu vou para um cenário futuro ou de escassez, né, ou de falta, e eu não me coloco na percepção assim, não, só um pouquinho, eu tenho todas as ferramentas, eu faço tudo que tem que ser feito e o meu papel está sendo cumprido. A grande virada de chave no meu entendimento é eu sou intermediadora. Eu entendo do outro, eu conheço as necessidades do outro e veja bem, muitas vezes a primeira conversa com o proprietário, com o comprador, eles não nos contam tudo. Não vão contar, nunca contam. É muito difícil. Eles vão contar na terceira conversa, numa quarta reunião. É verdade. Então, assim, talvez depois que já teve até visita no imóvel, é que as coisas realmente vão aparecer. Então, eu sempre digo, no primeiro contato com o cliente, me conta tudo que tu puder. Tenta não mascarar nenhuma informação, não fica com medo, pode confiar em mim. Porque, assim, se eu não puder te ajudar, o nosso trabalho não vai ser concluído com sucesso. Porque eu não estou aqui para vender nada. O patrimônio é seu, o senhor é o vendedor e na qualificação do contrato é assim que vai aparecer e vai ter um comprador. Então, o papel, sair dessa visão equivocada de ser vendedor de imóveis. Acho que a gente podia traçar um objetivo aí para o ano que vem de fazer sugerir mais para o nosso órgão, para as escolas de corretagem, um pouco mais da visão da prestação de serviço. Isso. Porque eu tive uma pessoa que tá para vir conversar comigo, tomar um café, que é um corretor de imóveis de uma imobiliária específica, e estava pré-agendado a nossa reunião. Eu fui, como eu sempre faço, me programar. Tá tudo certo para a gente bater um papo amanhã, como é que vai ser teu dia, tá tudo certo? Daí a resposta dele: não dá porque amanhã eu tenho treinamento, toda manhã. Eu falei, que legal. E você quer de tarde? Dele, não sei se vai ser depois, vai ter alguma coisa que a consultora vai fazer tal. Depois eu entendi que o treinamento era treinamento de um produto de uma consultora. Então, que é fundamental, não estou falando mal. Tá tudo certo. Não vem fazer cortes do que eu estou dizendo para depois falar que eu estou falando mal de treinamento de consultora. Estou dizendo que, infelizmente, o mercado enxerga como treinamento de produtos, que é fundamental para você poder, claro, vender aquele produto, se você identificar um comprador, mas ele é uma coisa que você não precisa ser corretor para ser treinado para um produto. Me perdoe, se eu sou vendedor, como eu já fui vendedor de elevadores, se me botassem num plantão para treinar, para vender um determinado edifício, eu teria a mesma condição que a Paula, corretora de imóveis há 15 anos do meu lado, para vender aquele produto. Porque eu vou ser treinado para vender um produto. Ponto. Sim. Agora, o nosso trabalho está muito mais, ele é muito mais do que essa ponta do iceberg, que é o mercado de terceiros, que são o João, Dona Maria,
o seu José e o seu Francisco que estão precisando vender um imóvel dele e não sabem como fazer. E o mercado ainda acha que o certo é treinar vendas. Como você vê que nós vamos mudar isso? Nós já estamos fazendo isso na nossa empresa, mas quando você acha que isso vai de verdade fazer sentido para essas pessoas de fora que ainda acham que nós estamos falando árabe? O que você pensa? Bola de cristal, momento bola de cristal. O que você acha que precisa acontecer para as pessoas ressignificarem sua carreira? Eu vejo que, assim, primeiro nós, enquanto líderes do mercado, a gente tem que começar a fazer movimentos nesse sentido, de criar ferramentas e realmente desenvolvimento, nem vou chamar de treinamento. Certo. Treinamento parece adestramento, ninguém é cachorro, certo. Né? Ótimo. A gente tem muito bom. A gente tem que ser desenvolvido na carreira. Muito porque bom. treinar é o hoje, mas o desenvolver é uma visão a longo prazo. Muito Né? bom. Porque senão, assim, eu vou pegar o meu filho e vou treinar ele a fazer o tema de noite. Mas ele tem que fazer tema todos os dias até ele acabar a escola. Que não precisa de você. Ele tem que caminhar sozinho. Ele tem que gostar disso. Exato. Ele tem que ter essa autorresponsabilidade no tema dele. Concordo. Graças a Deus, na minha família, hoje já tem 4 crianças, tem 2 enteados, 2 gurizinhos que são disciplinados nesse sentido. Mas demora um tempo. Isso requer o quê? Paciência da parte da liderança, respiração, né? E transpiração. Então, todos os dias a Paula acorda, vai treinar e dá bom dia para a equipe. Mas é todo dia? Sim, é todo dia, é repetitivo. Até com que as pessoas entendam que elas estão sendo chamadas para essa missão. Porque elas têm que ver um ganho. O ser humano ele tem que ver um ganho. Se eu sou desenvolvido por essa empresa e cresço e amadureço, eu fico. E aí a gente vai falar de um outro capítulo, parênteses de retenção, né? Então, assim, tem uma coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar mais dentro do Cresci, dentro dos órgãos fiscalizadores, que é uma coisa chamada gestão de emoção. Tem 2 coisas que eu vejo que é o calcanhar de Aquiles, gestão do tempo e gestão da emoção, que são questões da psicologia, mas da administração de empresas. A nossa carreira ela é um mix de um monte de coisa, né? Tu é advogado, tu é decorador, tu é psicólogo, tu é tudo. Uber, né? arquiteto, decorador, tudo, né? É o parceiro para tomar cerveja, depois que vendeu. Desabafa, chora. É uma loucura. Então, só que a gente cria vínculos que são incríveis. Só que durante o processo, o que mata o corretor é a angústia. Essa angústia, eu preciso vender, eu tenho que vender porque ele se acha um vendedor, né? Vamos lá, que nem tu falou, um treinamento de uma construtora. Eu também não estou aqui para falar mal de ninguém, mas, por exemplo, eu não sou favorável a uma construtora ter um setor interno imobiliário, entendeu? Uma imobiliária dentro da construtora. Porque eu vejo assim, a construtora, ela nos traz produtos, ela nos oferece produtos, uma gama, uma carteira de produtos para a gente também vender construtora. Certo. Agora, se eu tenho uma imobiliária dentro da construtora que compete com as outras imobiliárias e não é ainda pior, não querem fazer parceria, a gente tem um problema. Né? Então, assim, é um A gente tem um elefante na sala e ninguém quer falar. A gente tem um monte Esse é um assunto polêmico que as pessoas não querem se posicionar, como eu me posiciono igual a ti. Eu não tenho problema de falar, eu falo para o dono da construtora se tiver que falar, não tem problema, porque eu não estou ofendendo ninguém, eu claro só estou dizendo que é o que eu falei da psicologia institucional. O que isso repercute por trás, o que está por trás, está velado, está por baixo do tapete, está escondido, porque isso gera ranço no mercado. Então, a gente não está aqui para competir, a gente está aqui para se desenvolver e juntos crescer. Porque quanto mais negócios a gente fizer, todo mundo sai feliz, o tal do everybody wins, né? Então, todo mundo tem que ganhar nesse mercado. E o principal, existem 2 famílias querendo atingir um objetivo. Uma família por algum motivo vendendo, outra família por algum motivo comprando. Só que se a gente só olhar para o imóvel, por isso que tem gente que diz assim, como assim? Tem uma camiseta nossa que diz, né? Nosso negócio não é com imóveis, são pessoas, né? Eu tenho essa camiseta. Essa camiseta é maravilhosa. Mas é que, na verdade, é isso, né? O imóvel é só o instrumento para concretizar aquele objetivo. É o objetivo que uniu essas pessoas. Exatamente. O que uniu você para como vendedor é o imóvel que ele tem para vender. Exato. Se ele não tivesse um imóvel, você não ia conhecer essa pessoa. Então, na realidade, só o meio, não é o fim. O fim, claro que é a venda, a transação, mas a gente precisa resolver aquela questão familiar. É que, Paula, eu falo uma coisa que às vezes os próprios vendedores, quando estão em reunião, eu acompanho muitas das apresentações do nosso serviço, e eu faço algumas brincadeiras, digo assim, poxa, a gente está entrando na sua intimidade,
nós vamos conhecer seu imóvel, nós vamos conhecer o seu quarto, a sua cama e o seu banheiro. As pessoas ficam me olhando assim. Eu tenho certeza que os seus amigos às vezes não conhecem e às vezes até pessoas da sua família não conhecem também. Então é uma exposição que o senhor está confiando em nós para representar o senhor nesta hora de expor a sua vida. Mas é assim que vai se fazer a conexão para vender. Porque é o que tem que ser vendido, é o que o senhor vai viver dentro do imóvel. Não é só a metragem quadrada. Mas isso é um treinamento, não sei por qual razão, quem falhou, quem que iniciou na falha, mas por que será que isso ainda é atribuído como segundo plano? Isso não é importante, isso deixa para depois. Isso aí tu faz um cursinho aí, vai ver umas palestras motivacionais. Eu vejo na psicologia, por exemplo, a gente quando faz psicologia, ninguém nos conta assim, quanto custa, qual é o preço de uma consulta terapêutica. Ninguém sai formada, tu fica 5, 6 anos na faculdade e não sabe cobrar. Só um pouquinho, tu faz análise do outro, mas não cobra. Como assim? Não tem coragem de conversar sobre esse assunto, que ele também é importante. E no TTI, não é conversado sobre isso, sobre a gestão do tempo, sobre a gestão da emoção, as dificuldades que a gente vai ter ao longo da carreira, as porradas que vai tomar, que tem que levantar, que tem que ter resiliência, as competências necessárias para ser um corretor de imóveis, que são inúmeras, né? Então, assim, é tão óbvio e a gente passa despercebido pelo... Que não é dado bola. É isso que eu vejo. Eu fiquei me lembrando quando eu comprei o meu apartamento nos Jardins e nós tivemos 3 negociações ao mesmo tempo, né? Bem coisa de comprador, né? Que vergonha contar isso. Mas eu acho que é importante falar isso, porque como o comprador se movimenta, naquela época eu não era corretor. E quem ganhou a negociação, né, o leilão, que de certa forma eu estava fazendo, mas é que eu queria o melhor negócio, que fizesse a melhor avaliação do nosso imóvel. Não, só você quer isso. Nenhum comprador no mundo quer isso. Só a Paula. Mas continua. Eu queria uma boa avaliação da minha dação. Eu queria um imóvel grande, maior que o meu. O melhor sol, a melhor altura, eu queria tudo, né? Mas o Sidney, que é o cara que me vendeu na Cirela, que era um corretor muito bom, diga-se de passagem, ele fez o que ninguém fez. Ele foi o único que foi na dação, ele foi conhecer a minha casa, né? Ele foi lá, ele conversou conosco lá um dia de noite, porque ele não estava entendendo. Eu morava num apartamento de 76 metros e estava indo para 3 dormitórios. Só que no Polo Iguatemi era 89 2 suítes, era o que eu tinha capacidade financeira para comprar. Certo. Mas eu ainda assim ia continuar com 2 dormitórios. Certo. E eu estava grávida do segundo filho. E o outro era o Nilo Home Square, que tinha 90 metros com 3 dormitórios. É isso mesmo. Aí ele disse, não, só um pouquinho. E eu tinha ido no plantão dos Jardins e tinha enlouquecido. Só que eu dizia, aquilo não é para mim, é imóvel caro, eu não tenho condições. E ele nos encorajou de tal ponto que ele mostrou a vantagem. Nos Jardins eu achava que eu só podia comprar 81 metros. E aí ele foi e conseguiu uma unidade no 14º andar, que era oeste-sul, ok? Tinha um dormitório na face sul, mas era 14º andar, tinha 2 vagas, tinha 106 metros, tinha gabinete, tinha lavabo, tinha tudo que eu nem sonhava que eu poderia ter. Certo. E ali ele pegou e me matou na negociação, né? E a gente realizou um sonho de morar num resort que a gente nunca pensou que poderia morar. Então, assim, ele foi se aproximando de tal maneira da gente, que depois que a gente assinou foi lindo, ele mandou uma cesta maravilhosa lá para casa e tal. Legal. Então, assim, ele fez a diferença na nossa vida. Que legal. Né? Tu vê, não esquece. Tu não esquece. Não tem como esquecer. Se torna um referencial o teu. Ele se torna um referencial da tua profissão. Tu gosta de imitar as coisas que ele fez bem feito. Sim. Você aprendeu com ele. É que a gente tem na nossa profissão... eu não posso ser generalista, isso não é geral, mas tem uns filmes bobo, né, Paula? Essa mania de não reconhecer o brilho do colega e tentar pegar um reflexo desse brilho e puxar para você também. Isso não é feio, não tem nada de feio isso aí. Paula, você falou uma coisa muito legal antes, que é um assunto... 2 assuntos que tu parece que adivinhou que eu ia te perguntar. Eu vou fazer primeiro uma questão contigo, que você falou sobre motivação. Você acorda de manhã, você treina e vai para a empresa e vai fazer o seu trabalho. Eu percebo, se você entrar no YouTube, nesse canal aqui no YouTube, em qualquer outro lugar de busca, botar assim, palestra de motivação e apertar um Enter,
eu acho que explode teu computador. Tem em inglês, tem em francês, tem aquele indiano que eu adoro, o Sadhguru, adoro aquele barbudão, sabe aquele indiano? Adoro aquele cara. Mas se você tem tanto vídeo assim, é sinal de que tem tanta demanda assim. É sinal de que essa parte da vida das pessoas está fazendo falta. Motivação, motivo para a ação. Como que você consegue exemplificar a palavra motivação para o teu negócio? Ou como que você, com a tua experiência, pode dar de sugestão de qual o caminho para cada um que está vendo esse programa, como que ele pode encontrar a motivação? Qual gaveta está escondido a motivação, Paula? O que você acha disso? Eu sempre gosto de fazer uma pergunta para as pessoas. Tu gosta de dormir? Porque assim, eu gosto de dormir, mas eu não gosto muito. Eu nunca gostei muito. E a minha mãe sempre conta que eu era uma criança que não dormia mesmo. Certo. Sabe aquele bebê que tu larga no berço assim, bem devagarinho, e sai bem assim, e tu vira as costas, fecha a porta e te acorda. Certo. Uma desgraça. Era tu. Assim, ela rezava para que eu dormisse, entendi, né? Pra coitada tomar um banho, sei lá o quê, né? Entendi. Então eu acho que eu vim para incomodar a vida deles mesmo, que eu tenho um irmão mais velho. Mas eu vejo que muitas vezes é como tu era quando tu era pequeno. Faz essa reflexão, assim, certo, porque a tua essência tá lá no início, né? Certo. E eu sempre gostei de acordar cedo, né? Eu sempre gostei, meu pai sempre foi um cara que sempre acordou cedo, tinha uma rotina muito bem definida, eu sou virginiana, então eu gosto de rotina, não me importo com a rotina. Certo. Mas a gente tem que fazer essa reflexão, assim, o quanto eu gosto de ficar na zona de conforto. Porque a motivação te leva ao desconforto. Ninguém vai me dizer que malhar 1 hora, pode até gostar, mas vai dizer que é maravilhoso, que isso... Tem dias que tu não tá afim, coisa nenhuma, sim, né? Então, assim, eu sempre me coloco assim, ó, esse é o meu compromisso, né? E uma frase que a Paty, que é a nossa corretora, disse esses dias que eu gostei muito é: o meu primeiro compromisso é comigo mesma. Certo. A mesma motivação que eu tenho que levantar para fazer xixi tem que ser a mesma para fazer outras coisas. A mesma para fazer exercício, para escovar os dentes, para tomar um bom banho, para fazer uma escova, né? Então, assim, tu tem que fazer essa reflexão, quanto tu gosta de estar na zona de conforto. Paula, será que você vai me dar alta agora? Vamos ver se ela me dá alta. Será que, então, a primeira coisa que o cara tem que fazer será que ele gosta da companhia dele? Será que a motivação, em primeiro lugar, não está num cara quando não gosta de si próprio, ele não tem motivação? Se ele não gosta dele? Pode. Porque eu já falei em outros vídeos, não quero ficar repetitivo, mas eu nunca fiz esporte, eu nunca tive resistência, eu nunca gostei de correr, sempre admirei as pessoas que corriam, eu nunca gostei de correr. A partir do momento que eu tive um problema de constatado de saúde, de exames de sangue ruins, que eram exames de fezes, não era exame de sangue, parecia outro exame, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa urgente e passou a ser um hábito. E eu brinco que a motivação para a corrida, ela, na minha visão, ela só foi carimbada, oficializada e baixada a hipoteca da dúvida, foi quando um dia um meu vizinho que faz cerveja artesanal, um amigão meu que faz na casa dele, me avisou: tá pronta a cerveja, chega aí para nós tomar uma cerveja agora. E eu respondi: cara, não dá, eu estou em Porto Alegre ainda, estou indo para casa, eu vou no super e eu vou chegar, eu vou correr. Mas amanhã a gente toma uma cerveja. Respondi. Quando mandei o send, eu terminei, peguei o carro, comecei a pensar: peraí, alguma coisa aconteceu. Mudou. Que eu não era assim. Eu ia dizer na hora, mas demorou. Vou no super e já vou direto para aí e tal. Isso é uma coisa que eu percebi, entende, Paula? Eu percebi isso, não tinha me dado conta disso. Você acha que a primeira coisa você já respondeu, comece com si próprio, tudo bem. Mas você identifica que precisa ser insistido até um tempo disso ficar, ou não faz a menor diferença? O que você acha que vai ser indicativo de que as coisas estão indo para o caminho certo?
para pessoas que eu vejo assim, não tem resultado imediato. O problema é que a gente quer o resultado imediato. Certo. Começa a correr, quer emagrecer na primeira semana. Começa a correr e acha, o meu pace tem que ser de 4, mas o teu pace é de 6 no início, é de 7 no início, é de 8 no início. É uma passada mais rápida às vezes. Então, assim, é um aprendizado. Por isso que eu vejo que a gente nunca pode esquecer de como a gente foi quando criança, quando a gente aprendeu a caminhar, quando a gente... Talvez a gente não lembra dessas coisas, né, no detalhe. Mas aprender a ler, aprender a escrever, a gente teve que ter paciência e a gente teve que se permitir viver o período de aprendizado, né? Porque não é assim da noite pro dia. Acordar... Esses dias eu conversei com um corretor, coisa mais querida ele, e ele trabalhava no varejo das 2 às 10. Esse era o hábito dele. Então, assim, acordar tarde para ele não era um problema. Eu não posso criticar. Porque o cara trabalha das 2 às 10. Entendeu? Então, tá tudo certo. Eu não fico no meu emprego, né? Na minha empresa, né? Hoje. Até às 10. Eu até posso trabalhar até às 10, mas eu tô na minha casa. A gente trabalha até 10. É bem normal. A gente trabalha até mais, mas tudo bem. Ontem era 11 e pouco, tava falando cliente. Meia-noite e pouco tava trabalhando. Normal. Mas tudo bem. Mas, assim, eu disse para ele assim, tava dando certo porque nesta empresa era assim. Agora é só tu virar a chave e pensar assim, ele é super jovem, então eu brinco, tu quer beber tua cerveja? Tu pode beber tua cerveja, tá tudo certo. Só que toma um cuidado, porque de manhã muitas coisas acontecem. E tu vai deixar isso passar despercebido na tua vida, né? E tu quer se dar bem na corretagem. Cara, eu não precisei falar 2 vezes, eu pedi para ele assim, faz só um exercício hoje, te permite hoje. Dorme hoje às 9, 9h30. Aí no outro dia ele me mandou mensagem, 6 da manhã, tô de pé. Digo, pronto, deu. Agora é só continuar fazendo isso. E aí deu. Então não foi só que ele me escutou. Ele teve a humildade de escutar. Sim, bacana. E te deu feedback. Sim. Não só te escutou, como ainda foi te dizer, porque ele podia ter ficado quietinho, não vou admitir para ela. E essa questão que você falou sobre cuidar de si próprio, uma coisa que eu não tenho filhos, eu fui por opção nessa encarnação não ser pai, várias pessoas falam que a motivação são os filhos. E eu sempre, quando eu ouvi isso, é ruim, porque eu penso, então eu estou ferrado. Será que um dia eu vou ser um cara desmotivado? E outra, vamos lá, né, Paula? Quem é que um dia não está desmotivado? A motivação, ela não é como aprender a bicicleta que tu não vai esquecer. Tu vai poder, de vez em quando, realmente não estar motivado. Ponto final. Mas é um processo, é a busca. Eu acho que a motivação tem que ser um destino, não tem que ser o presente. Tem que ser sempre olhando para frente. Você acha que filhos foi alguma coisa que faz alguma diferença nessa hora difícil para ti? Às vezes não é filho, às vezes é pai, às vezes não sei, é sócio. Isso tem alguma conexão que pode ajudar? Pode ser um gatilho ou não? Ou nada a ver? Não, com certeza. Eu tenho hoje, no início eu não tinha um time de apoio, vamos chamar assim. Né? Hoje eu tenho um time, e eu já faz 12 anos que eu tenho uma pessoa maravilhosa, que é a Fátima, que cuida dos meus filhos, né? Mas com certeza eles são o maior motivo que eu quero ter sucesso. Eu brinquei com o Castione, né, quando estava vindo para cá, que meu filho de 12 anos disse, o Guilherme disse que eu não tinha ido no salão fazer escova, que eu tinha que me produzir. Mãe, tu não tá tão arrumada hoje, né? Porque ele é leonino, ele gosta das coisas bonitas, né? Então, assim, eu vejo que ele ficou todo orgulhoso, ele já pegou meu celular, qual é o canal desse tio, deixa eu ver e tal, né? Que legal então, isso. Isso legal. É o mais lindo da história. Certo. Porque eu vejo que eu construí na cabeça dos meus filhos que trabalhar é muito bom. Certo. Que ganhar dinheiro e aproveitar é muito bom. Né? Então, assim, o trabalho na nossa casa, ele é leve. Quando eu digo assim, gente, só um segundo, são 4, né? 2 enteadas juntos. Só um segundo é um áudio bem rapidinho, eu peço silêncio, por favor. Então, às vezes eu tenho que esconder, né? Legal. Mas eles compraram a briga, porque esse bendito desse balão entrou na alma deles, no coração deles. Eu falo e me emociono, assim, porque o Marcelo, meu esposo, também é um cara que é apaixonado pelo mercado imobiliário. Ele é do Banco do Brasil
E ele me incentiva, me impulsiona, me bota para cima. Ele é apaixonado. Ele fez o curso de corretor, ele nem saiu do banco, já tem o Cresci. Já está se preparando. Já está se preparando na aposentadoria para ser nosso corretor, nosso sócio, sei lá. Tem um sócio maravilhoso, que é o Thiago Leão, que não é um baita cara. É um baita cara. E ele tem leão no nome, a gente tem o nosso leão da Remax. É verdade mesmo. Então, assim, ele é um guri que é um amigo, é um conselheiro. Eu tenho realmente pessoas do meu lado que são abençoadas, mas eles são o maior motivo. O Guilherme e o Lorenzo, não tenha dúvida, eles, de um lado, têm a tatuagem do nome deles e até a sigla do nome do pai deles e do meu, né? Porque é uma história que foi construída e tá tudo certo, muito né? Legal. E aqui desse lado tem o balão da Remax, porque as coisas, justamente o ombro, o simbolismo é o equilíbrio. Elas andam juntas. Eu não consigo mais viver sem a Remax e eu nunca viveria sem os meus filhos. Jamais. O mais bacana da nossa, vamos chamar assim, da nossa conexão como empresa, é que você já falou no início, a cultura ela é muito forte, a cultura foi uma construção e que ela, ao longo desses 50 anos de empresa, foi sempre atraindo gente da mesma, eu brinco assim, da mesmo DNA, aquele DNA de servir, de gostar de ajudar os outros, aquele DNA de gostar mais de dar presente para alguém do que receber presente. Isso. Não que eu não goste de receber presente, mas eu vou te dizer que eu adoro dar presente. Uma das coisas que eu tenho certeza que se eu fosse bilionário, eu ia fazer muita doação, muita coisa, porque o dinheiro, ele é um processo que ele não pode te escravizar, né, Paula? Ele deve ser um instrumento da tua felicidade, não do teu pesadelo, né? É verdade. E a gente, na empresa, a gente vê gente ganhando tanto dinheiro e vê que esses caras são os mais generosos para com a rede. Eu vejo Marco Aurélio, Joacir, Kaká, Sandra Canelas, toda essa turma lá de cima que já foram para Las Vegas ganhar prêmio como vendedores mundiais, receita mundial. Eles, se você pedir um favor para eles param e dizem, pode ser daqui a meia hora, só vou terminar uma reunião, pode ser daqui a meia hora. Cara, isso eu acho que é a razão da gente, de pessoas como você tatuar o balão. Não é o balão, não é a Remax, não é o Castione e o Thiago, é essa mistura toda. É o coração. É uma coisa muito estranha, né? Paula, eu preciso fazer algumas perguntas mais ou menos padrão. E são perguntas que não tem certo e errado, são perguntas assim indicativas de coisas que você acredita, tá? Dentro da sua vida como ela é hoje, dentro do mercado imobiliário, como que você vai estar no mercado imobiliário daqui a 3, 4 anos? O que você imagina que até lá tenha acontecido e que você possa dizer, olhar para trás e dizer assim, pá, eu participei daquilo lá. Vamos brincar, vai olhar esse vídeo e dizer assim, viu só, seu safado, não te falei que isso ia acontecer? O que você acha que vai acontecer? Eu espero de coração que o nosso estado tenha aí, sei lá, mais de 100 lojas, né, nesse curto espaço de tempo. Eu espero ver os meus queridos e meus filhos da Remax no topo, né, no topo do faturamento. Eu quero ver a Sandra, o Cláudio. Tu assume então que são teus filhos também? Eu quero os 10 guerreiros. Hoje eu tenho 10 guerreiros, mas daqui a pouco vão ser 20. Que legal. Eu quero ter 20 ou 30 corretores, né? Bacana. É a nossa luta diária, né? Buscar pessoas felizes e obstinadas como a gente. Certo. E eu quero ter ido a Las Vegas com a minha família, com certeza, porque eu quero levar eles lá para ver todo esse coração que pulsa, né, que é mundial, não é só aqui que eles veem tudo isso. Então a gente está num momento muito feliz, assim, eu me emociono porque na loja nova tudo fez sentido. Que legal que vocês se mudaram, que legal. Foi muito legal, porque, vou fazer um parênteses, eu preciso fazer esse parênteses e ele tem que ser falado para ficar registrado. Muitos corretores e corretoras esperam tudo das empresas. Querem tudo. Querem o melhor sinal de internet, querem impressoras melhores, querem ar-condicionado, querem sala de reunião, querem sede linda, querem recepção, querem tudo, tudo.
E algumas pessoas entendem que o que é mais importante, o capital mais importante da empresa, são as pessoas que estão lá dentro, seja no espaço de 30 ou de 300 metros quadrados. Não é a metragem quadrada que vai determinar o sucesso da pessoa. E a Paula tinha uma sede muito pequena para o tamanho dela, muito pequena para o tamanho da Paula. E eu fui visitá-la e eu fiquei mais fã dela depois da visita, porque eu pensei, puxa vida, com todas essas dificuldades, ela está começando, está apostando e está aí, ó, não reclama, não faz a menor diferença para ela. E isso foi, então essa tua virada agora para uma sede maior, mais bacana, mais legal que eu já vi, ela é nada mais do que a prova de que as pessoas estão em primeiro lugar e não os tijolinhos e as portinhas e a mesinha chique. Essa loja, ela pode ser muito bonita, mas se não tem vida, se não tem gente feliz aqui dentro, não adianta nada, nada. É uma merda. Por isso que existem tantas lojas fechadas, Paulo. Por isso que a gente passa nas avenidas aqui de Porto Alegre e a gente vê algumas empresas que foram de imobiliárias fechadas, que elas tinham tudo e não tinham nada. Então, isso eu acho que você está prevendo um futuro que você está construindo não com a sede, você está construindo com as pessoas. Eu acho que isso ninguém vai te tirar. Eu acho isso muito legal. Eu também fico emocionado com essas coisas, porque só nós sabemos o que é botar um negócio no Brasil, só nós sabemos o que é trabalhar numa rede mundial, com as exigências que uma rede mundial te dá, com a régua que ela sobe, com tanto que a gente é puxado a orelha, tudo que a gente é cobrado no sentido positivo da cobrança. Só nós sabemos o quanto é desconfortável ouvir várias falhas que a gente está cometendo, mas as pessoas estão nos falando para nos ajudar. Então, do cacete, tua resposta. Queria te fazer outras perguntinhas bem bacanas. Eu queria saber de você, Paulo, se você pudesse escolher na sua vida uma pessoa que você adoraria poder conhecer, ter assim um dia inteiro de papo, tomar um vinho, tomar uma cerveja, um chimarrão, um café, um chá, sentar numa poltrona e conversar, saber dessa pessoa, tirar dela tudo que você quiser tirar, trocar ideias para essa pessoa. Pode ser uma pessoa internacional, pode já não estar entre nós. Quem que você gostaria de conhecer? Pergunta difícil. Qualquer pessoa do eu tempo. gosto de tantas pessoas. Não tem problema, pode citar quem você quiser. Eu gosto muito, muito dos livros, né? Muito do Mário Sérgio Cortella. Muito, gosto muito. Acho que se eu pudesse ficar uma tarde conversando com ele, tem livros que são incríveis, né? E um deles é Não Nascemos Prontos, que é maravilhoso, uma baita obra. Acho que seria um belo bate-papo. Eu fui na palestra dele aqui na PUC no ano passado, acho, esse ano. Ele teve também, acho que esse ano ele foi teve também. Muito legal, foi muito legal. Ele realmente é um cara, fala as coisas ele traz a filosofia mais próximo da realidade do nosso dia a dia, né? Pô, que legal essa tua... É uma referência também. Quem sabe a gente não vai conseguir um dia fazer trazer para Remax um programa com ele, né? Eu já fiz com o filho dele. Eu fiz um Planeta Imobiliário, uma ocasião. Vou botar abaixo aqui o link. Planeta Imobiliário, não, a gente está te convidando então, Marcelo. Vamos, quem sabe, fazer o seguinte, vamos encher o saco do filho dele, do Pedro. Isso. De repente o Pedro vai dizer, pai, aquele cara vai insistir, ele vai encher o saco. Pai, dá uma... Eu vou fazer isso aí. Vale a pena. Vou fazer isso aí. Convite. Eu acho que não tá errado. Paula, em relação ao teu passado e ao teu futuro, você está... preparada para as mudanças que tanto está amedrontando os nossos corretores, que são este tal de inteligência artificial? Você tem algum receio desta onda? Eu não tenho medo de nada. Acho que eu sou meio corajosa demais. Até meio desvairada às vezes.
Mas eu não vejo dificuldade da gente lidar com isso, porque eu tenho certeza, convicção, posso estar errada, que nada vai substituir o coração humano, né? A fala, o carinho, o afeto, o colo. Isso a psicologia tem quantos anos, né? De história, a holding, o Winnicott falava de holding, né? Do acolhimento. Então, eu não tenho problema com isso, assim. Acho que é mais uma ferramenta que vai nos ajudar a ter mais resultados positivos. Mas receio não tenho receio de nada, não tenho medo se vai trocar o governo. Aliás, eu nem sei, eu não olho nada, eu não assisto jornal, eu não leio notícia, eu sou meio alienada, não tenho vergonha de dizer a verdade. Porque eu vivo hoje e faço muito cuidado. É que para variar é o equilíbrio, né? É muito difícil você saber discernir o que você deve botar atenção. Não vou dizer que eu não leia sobre investimento, Selic, as coisas do nosso mercado. Mas assim, eu entrei em 2015, todo mundo falava que estava uma crise e eu vendi 6 imóveis naquele ano. Então não tem essa... Não sou influenciada por isso. Você tem alguma dica de... você gostaria de dar alguma dica, por exemplo, de algum canal, algum livro, algum filme, minissérie, alguma coisa que você acha que um corretor ou uma corretora de imóveis deveria ter acesso para poder ajudar na produção? Alguma sugestão? Livros eu já li tanto, assim, já até perdi as contas, mas esse que eu comentei, Não Nascemos Pronto. Do Marcelo de Cortella. Tem um outro dele que se chama Qual a Sua Obra? Espetacular. Que é um espetáculo. Espetacular. Tem o nosso livro das mulheres. Eu tô dizendo assim, vai que eu tô te ajudando. Tem o nosso livro, que agora, inclusive... Fala um pouco do livro, por favor. O livro foi assim, quando eu sou uma boba, eu choro por tudo, aí me ligaram, me convidaram, eu comecei a chorar já. E eu escrevi aquele capítulo em 2 horas, das 7 às 9, num domingo de manhã. Tava um silêncio lá em casa, me sentei na mesa do churrasco e... Baixou o Chico Xavier. Baixou o ensino médio. Não, o ensino médio. Né? Botou a mão na cabeça e saiu escrevendo. Saiu escrevendo. Que bacana. Né? Então foi assim, um desafio muito agradável de cumprir, né? Uma missão cumprida. Você fazia parte dos teus sonhos de escrever uma parte? Eu acho que fazia parte, mas ou tu não sabia? Eu fazia parte, mas eu confesso que eu não fazia nada para atingir esse objetivo. Atraiu de uma forma ou outra. Acho que eu manifestei esse desejo. Eu acho que tu jogou uma onda de Bluetooth assim na cabeça do editor, lá, chamar a Paula. Mas foi muito bom. E o livro fala das nossas histórias, né? O meu capítulo fala sobre a força da mulher no mercado imobiliário. Porque eu tive muitos desafios como pessoa, quando pequena, né? Tive situação de saúde, ou de falta de saúde na família. Tive a perda do meu avô, que foi um baque para nós. E essa minha avó materna até hoje está viva, tem 92 anos. E eu tenho histórias lindas de família, de uma família de italianos, né? Bons tempos. De fartura, de momentos de escassez, mas a gente nunca deixou de ser unido. Então foi muito bom escrever sobre a minha história, porque tudo está conectado, né? Sim. Então essa essência. E o livro faz com que a gente possa refletir não só para o mercado imobiliário, mas o que a gente pode se desenvolver como profissional para a vida, né? Porque as pessoas acham que o trabalho é algo obrigatório. E o trabalho é o óbvio, que tem que acontecer para a gente evoluir. Né? Já diz a palavra, evoluir é ir, né, ao encontro dos seus objetivos. Certo. Então, é só através... Eu não conheço outra forma, né? Senão trabalhando. Concordo. E o Medeiros sempre fala, né, que trabalhar para ele não é um problema, né? É agradável demais, é bom, é gostoso. Né? Se diverte. Se diverte. Eu me divirto trabalhando. Então, hoje eu tô aqui, daqui a pouco eu tô lá na agência, daqui a pouco a gente tá falando bobagem, daqui a pouco a gente tá rindo junto com a equipe, daqui a pouco a gente tá chorando junto com a equipe. Né? Que faz parte. Faz parte. Então é isso. Tem Paula, muitos livros bons. Eu vou te dar uma pergunta final, que é uma sacanagem, mas não é para te derrubar, é para te ajudar. Você enxerga o profissional do mercado imobiliário pegando os dois, masculino e feminino. Eu não vou dizer o que eu penso, que o programa é para ti. Qual é a tua visão em relação a essas diferenças e o que você acha que está, vamos brincar assim, está na mesa, não está sendo observado, não está sendo aprimorado e aproveitado as diferenças da forma como cada um
literalmente é no mundo, né? O que você pode falar um pouco sobre essa? Afinal de contas, você tem um sócio, um homem, e os dois são corretores de sucesso, tiveram sucesso. Como é que você percebe essas diferenças e como você acha que isso pode conviver? Tem um outro livro, então, já respondendo. Opa. Se chama Trabalhando Juntos. Tá. E fala justamente sobre a diferença de gênero no mundo corporativo, né? Certo. O Thiago brinca que eu sou o melhor amigo dele. Uhum. Porque eu sou meu cérebro ele é mais masculino do que feminino. Acho que eu tenho muita testosterona no meu corpo. Certo. Mas é porque as mulheres, né, não fazendo nenhum tipo de comentário de formação de juízo, nada disso, né, nem sendo preconceituosa com nada, pelo contrário, gosto muito de ser mulher, mas a gente tem aptidões que os homens talvez tenham menos, ou alguns tenham bastante, porque na verdade não é o gênero, é como tu se desenvolveu enquanto pessoa, né? Certo. Mas eu vejo que a gente tem assim, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, que todo mundo sabe disso, né? A gente tem essa capacidade, assim, de... tá servindo café aqui, tá arrumando a mochila do filho ali, tá, né? Tem isso, assim, dessa flexibilidade, desse jogo de cintura. Então, isso nos ajuda muito, né? Já os homens, em contrapartida, eles são muito objetivos, eles não ficam no mimimi, no sofrimento. Ai, não vou dizer isso porque o fulano vai se magoar, né? Não, tem que falar mesmo, vamos resolver e vamos pra frente, né? Não fica sofrendo. Eu não sei, eu nunca fiquei sofrendo de amor, eu nunca fui mimizenta, né? Eu aprendi que a vida passa rápido, então a gente tem que fazer acontecer mesmo. Então, acho que se a gente somar essas coisas, assim, de todo mundo se ajudar, e é muito bom trabalhar hoje o Thiago ainda falou, cara, como é bom trabalhar em dupla, um homem e uma mulher. Porque a gente traz o equilíbrio no atendimento, né? Então, um escuta um pouco mais os anseios da mulher, ai, tá pegando sol, vai pegar sol. Aí o cara tá lá só preocupado se o carro vai estar coberto da chuva, do raio, do sol. O resto não quer nem saber. Entendeu? Se pega sol. Mas não tem janela no banheiro. Não tem janela no banheiro. Ele nem viu que não tem janela. Aí vai mofar. Que limpa, passa um pano passa que boa no teto do banheiro e tá tudo bem. Então, assim, se a gente tem essa capacidade de fazer esse equilíbrio no atendimento, tão agradável, tão gostoso, e foi assim que a gente teve sucesso, porque um ajudou o outro nessas competências, né? Que legal. Bom, falando para encerrar com uma pergunta bem bacana para ti. Tem espaço na tua empresa para alguém que gostaria de trabalhar contigo? Se tem espaço, o que você espera dessa pessoa para ela dar o match para trabalhar no teu time, na tua empresa? Tem espaço para uns 30 agora, porque agora tem muito espaço. De 36 metros para 130 metros. Só 100 metros a mais. Só um pouquinho, um apartamento a mais. Um apartamento a mais. Mas tem espaço, tem churrasqueira, tem lugar para tomar uma cerveja, quem gosta, também dá para tomar água, quem gosta, né, e café. Mas eu vejo assim, se a pessoa sabe sorrir, e não é sorrir com os dentes, né, de fora, é sorrir com os olhos, que é o espelho da alma. Pode me procurar que o resto a gente ensina, né? Diz o Walt Disney. Contrate um sorriso e treine a técnica, né? Então, eu espero, como eu fui Miss Simpatia na infância, eu já tive esse título, eu era meio feia. Isso a Globo não mostra. Isso a gente não sabia. Vai ser a chamada. Ela acabou de dizer a chamada no texto que vai ser assim: você acha que Miss Simpatia pode se dar bem no mercado imobiliário? Eu já fui loira, agora você é Sandra Bullock. Miss Simpatia. Agora vou continuar sendo morena. Mas é isso, né? Assim, as tuas expectativas, você não falou nada técnico, você não falou de idade, você não falou de sexo, você não falou de nada. Você está falando só sobre uma característica tão em falta, que são pessoas leves. Mas leve com vontade. Engana. Não vem só fazer piada. Não me vem fazer stand-up. Não. Porque nós já somos muito brincalhões. Se tiver muito palhaço, a coisa não funciona. Eu vou falar uma coisa feia. Eu gosto assim, a gente fala uma coisa no mercado imobiliário meio feio. Posso falar? Pode. Qualquer coisa vai ficar um pi. A gente diz que tem que botar o pichulim na mesa. O pistolim na mesa. O pichulim na mesa. É isso tem mesmo. Tem que ser firme. É isso mesmo. O negócio é
não gosto disso, não gosto daquilo, cara, não... Vaza. Não vai. Olha, você vai me desculpar, mas eu tenho um compromisso, eu tenho que fazer uma obturação e vai embora. Isso, cara. não, tô fora. Então já sabe, a Paula, tem espaço para você, se você sabe sorrir com os olhos, sorrir com a alma, se você tem vontade de aprender, se você tem vontade de ter uma liderança com essa energia, com essa força, com essa vontade, com essa verdade, você tem um lugar nota 10. O Thiago é um cara espetacular, o sócio dela. Eu já falei isso em outros programas, eu vou repetir em todos os programas. Eu preciso escolher algumas pessoas para vir no podcast. Eu não posso chamar todas as pessoas que eu gostaria. E eu estou tentando, de forma muito criteriosa, chamar pessoas que tenham um estereótipo, que tenham uma persona que possa identificar mais pessoas iguais, mais pessoas parecidas, para que estas pessoas encontrem na Paula a sua similaridade, a sua conexão e pensar, pô, eu me vejo nela, eu acho que ela tem tudo a ver com o que eu sou, eu posso trabalhar nesse negócio, eu posso ser franqueada como ela é, por exemplo, não necessariamente só como corretores e corretoras. Então, é por essa razão que algumas pessoas estão aqui sentadas e não todas as pessoas, tá? Mas eu tenho certeza que o Thiago e outras pessoas que não foram convidadas já entenderam, então eu estou aqui publicamente falando isso. Acho que ele prefere que eu venha. Eu acho que sim. Não, chama a Paula. Ele é muito legal, ele é muito diferente de você e ao mesmo tempo vocês são muito parecidos. Tenta entender, eu não estou dando uma de louco, não. Vocês são parecidos, vocês têm o mesmo olhar para frente, vocês estão olhando para o mesmo lugar. Vocês podem estar em posições diferentes, mas vocês estão jogando no mesmo time de verdade. Total, né? É verdade. Então, assim, ó, Paula, você nem se deu conta, mas são 1h14 já que já passou de programa. Eu tenho que agradecer, porque daqui a pouco os caras vão reclamar que está demorando muito. Mas eu tenho certeza que esse programa passou tão rápido para você como passou para mim. Tenho certeza que passou para ela. Se você então quer, vou deixar marcado aqui os contatos da Paula, onde você pode encontrar nas redes sociais. Vou marcar também aqui o endereço da loja dela, que fica no Passo da Areia. Avenida Andaraí 289. Isso, entre dois bairros ali, né? É quase Auxiliadora ou Passo... na verdade, a gente está mais ou menos Auxiliadora concluindo na Plínio, vamos dizer assim, Isso. né? E já conectando com Cristo. Então, nós estamos bem no miolinho do bairro. Legal. No Passo da Areia, quase na esquina da Grécia ali. Bem Lugar legal. Então, obrigado, Paulinha. Muito obrigado, tá? Eu adorei a tua participação. Obrigada aí. A camisa tá muito bonita. O filho dela tá errado. Ela ficou muito bonita, ela ficou muito bem nessa roupa aí, tá bom? Tá bem, obrigada. Então, a gente se vê no próximo programa com mais uma novidade aí no Isso Podcast, tá bom? Valeu, tchau.